Hoje eu vou te mostrar como acertar mais de 90% das questões na banca Sebrasp. Quer coisa melhor do que isso? Vou fazer uma provinha junto com você na telinha do Que Concurso. A gente vai falar de conteúdo, de técnica de chute, de como fazer na prova. Então, sem mais enrolação, sou Matheus Augusto, nomeado em 9 concursos públicos. Esse vídeo aqui vale muito pro concurso da Câmara dos Deputados que tá chegando aí. Então vamos nessa, na telinha do Que Concurso aqui. Vamos filtrar questões de português, beleza? Português, faça isso aí em qualquer plataforma que você utilizar para questões. Então, certo e errado, banca Sebrasp. Vou colocar não resolvidas por mim, vou tirar as anuladas e as desatualizadas e vamos nessa, fechou? Então agora começa a brincadeira. Olha só, vamos ver aqui, ó, provinha TCE-RS. Olha só, é tudo ao vivo, eu não fiz essas questões ainda, então vai ser tudo ao vivo aqui. Eu vou me pôr à prova para ver se realmente dá certo a minha técnica, beleza? Então vamos junto, olha lá. Vamos ver aqui. Será que a gente lê o texto? Texto grande. Vamos fazer nas questões e a gente vê se precisa ler o texto. Vou te mostrar também que tem como acertar questões de interpretação sem nem ler o texto. Parece brincadeira, mas é verdade. Vamos lá. No segundo parágrafo, todo trecho subsequente aos dois pontos constitui uma enumeração na qual se discriminam os diversos elementos e institutos que guardam estreita relação com o ideário republicano. Então vamos ver aqui. Segundo parágrafo, cadê os dois pontos? Cadê os dois pontos? Aqui. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Então vamos lá. Vamos ler aqui, ó. A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio republicano em seu artigo 1º e acolheu diversos elementos e institutos que guardam estreita relação com o ideário republicano. Aqui parecem uns exemplos, né? O direito à igualdade, a legitimidade de todo cidadão, os princípios da moralidade, publicidade e impessoalidade administrativa. Então é bem exemplificativo, mas é uma enumeração também? Acredito que sim, vou marcar como certo aqui, vamos ver, acertamos a questão. Então realmente era uma enumeração exemplificativa. Então a gente vem aqui, vamos ver aqui os comentários, os dois pontos, introduz uma enumeração, tudo que vem depois lista os elementos. Então beleza, acertamos a questão. Vamos para a próxima. O texto classifica-se como predominantemente argumentativo, o que se evidencia pela organização do discurso. Então aqui a gente teria que ler o texto, vamos ver outra questão aqui antes de voltar naquela. No primeiro período do texto, a expressão como também tem sentido aditivo. Então vamos ver aqui. Ó, alusão ao princípio republicano tornou-se extremamente frequente no Brasil. Não só em textos acadêmicos, como também, né? Então não só isso, como também isso. Então realmente é aditivo. Você pode ver que as questões da Sebrasp, muitas delas dá para você acertar sem nem saber o conteúdo profundamente. Com um bom senso aqui também você consegue acertar. Essa questão aqui vai estar correta. Na minha visão, acertamos mais um. Vamos lá. A expressão nessa chave, primeiro período do último parágrafo, pode ser substituído sob esse ângulo. Olha essa dica aqui, sem prejuízo da coerência textual. Rapaziada, toda vez que ele falar só da coerência textual, geralmente a questão vai estar correta. Porque pode até mudar o sentido do texto, mas para mudar a coerência teria que ter algum erro gramatical ou ficar totalmente incoerente, né? Que não é o caso, porque sob esse ângulo tem alguma semelhança com nessa chave. Então vou marcar aqui, ó. Sem prejuízo, correto. Vou marcar correto sem nem ler o texto, nem precisou ler o texto. Olha só, acertamos mais uma questão. Então, rapaziada, funciona. A gente tem uma técnica de chute, tá, da banca Sebrasp, que vocês podem adquirir, que vale muito a pena. Lá tem tudo escrito, como acertar questões de português sem nem saber o conteúdo. Então, vem comigo, vai estar na descrição. Vale muito a pena. E para quem adquirir aí o combo completo da Câmara dos Deputados, já vai ganhar o PDF da técnica de chute da banca Sebrasp. Vamos continuando aqui. Por meio do emprego da expressão isso sim, o autor retoma e, ao mesmo tempo, confirma a ideia apresentada anteriormente. Por meio do emprego da expressão isso sim, o autor retoma e, ao mesmo tempo, confirma. Então, vamos ver aqui. Último período do texto. Último período do texto. Se eu errar alguma coisa aqui, eu vou deixar, tá, galera? Eu não vou apagar, não, porque eu estou fazendo na hora. Nessa chave, a esfera pública é idealmente concebida não como algo similar ao mercado, em que os agentes visam apenas a defender os próprios interesses, mas como um fórum, em que existe disputa, mas também troca de razões e argumentos, objetivando-se a identificação e a persecução do interesse público. Não se afirma que essa seja a realidade da política na sociedade contemporânea. Trata-se, isso sim, do ideal normativo. Então está falando que, na verdade, é isso que trata, né? Então, isso sim, vamos ver. O autor retoma e, ao mesmo tempo, confirma a ideia apresentada anteriormente. Na verdade, ele não confirma, né? Ele não confirma, deixa eu ver aqui. Ó, fiquei em dúvida, galera. Normal. Trata-se, isso sim, do ideal normativo. Não, ele está falando outra ideia, né?
Trata-se, isso sim, dessa ideia de agora. Então vai estar errada essa questão na minha visão. Acertamos a questão mais uma vez aí. E agora, eu percebi que ele está defendendo aqui, ó, um ponto de vista dele. Trata-se, isso sim, de tal e tal coisa. Então vou voltar nessa questão aqui, ó. Vou voltar nessa questão aqui e vou ver que realmente é argumentativo, porque ele está defendendo uma ideia. Rapaz, esse vídeo está ficando incrível. Então, tá certa essa questão. E a gente nem precisou recorrer muito a conteúdo. Vocês conseguem perceber isso? Então tem muita gente que assiste aí, ó, milhões de aulas, videoaulas de português, mas não pratica. Faça o estudo reverso, comece a estudar português fazendo muita questão da banca Sebrasp, que você vai conseguir entender que nem todas as questões você vai precisar de algum conteúdo. Muitas delas você consegue analisando, né, tendo um bom senso ali, lendo, relendo o texto ali, beleza? Então deixa eu ver. Ó, o termo, vou pular isso aqui, o termo ademais introduz uma oração que expressa consequência em relação à afirmação feita no período imediatamente anterior. Ademais é uma conjunção adversativa, né? Então não é uma consequência. Eu vou marcar errado sem nem ler o texto. Acertamos mais uma vez. Não precisamos ler muito o texto ainda por enquanto. O trecho que ainda poderia ser substituído por do qual ainda, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto. Ó, aquela vez falou da coerência. Agora falou da gramática e do sentido do texto. Aí já é mais difícil. Então esse aqui a gente vai ter que ler. Deixa eu ver essa questão aqui. O referente das formas pronominais suas e seus no segundo período do quarto parágrafo é pessoas. Então vamos ver. Segundo período do quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. Então vamos ver aqui. O republicanismo projeta um ideal ambicioso para a política. Deseja-se que a política, compreendida em sentido amplo, tenha importância para as pessoas, né? Que não deve limitar suas atividades e atenção a seus interesses. Interesses das pessoas, né? A seus interesses. Ademais, espera-se que a política não se resuma à disputa por interesse egoístico, mas se volte à busca coletiva do bem comum. Cadê o outro seu? Ah, tá aqui, suas. Não deve limitar, tem importância para as pessoas, que não devem limitar suas atividades e seus interesses das pessoas, né? Para mim tá correta essa questão, porque as duas coisas estavam falando de pessoas. Então a gente está acertando aqui 100% das questões por enquanto, sem muito conteúdo. E vamos continuando. Ó, vamos lá. Último período do terceiro parágrafo. Último período do terceiro parágrafo. Período aqui é toda vez que tem um ponto, hein, galera? Porém, entre a proclamação do princípio e a realidade há um abismo, do qual, aqui, ó. Vamos ver. Porém, entre a proclamação do princípio e a realidade há um abismo, do qual ainda não fomos capazes, de transpor. Mudou o sentido, galera? Há um abismo que ainda não fomos, do qual não fomos capazes de transpor. Então vamos ver, para mim não mudou o sentido e a correção gramatical para mim está correta. Vamos ver aqui, na verdade vamos ver se está pedindo aqui uma preposição, né? Ó, há um abismo do qual, acredito que está correto. Se eu errar, eu deixaria essa questão em branco talvez, porque eu achei difícil. Mas tô aqui com vocês, vou ter que fazer, se eu errar vou deixar. Ó, errei a questão, tá? Errei a questão. Realmente aqui a gente precisaria ver aqui, ó, que o transpor é transitivo direto e não exige preposição, né? Então, realmente ele até toquei num ponto que poderia ser, mas errei a questão, não vou mentir. E vamos continuando aqui. Conclui-se das relações de sentido estabelecidas no quarto parágrafo que o vocábulo política retoma, por coesão referencial, republicanismo. Então vamos ver. Vamos ver aqui, ó. O vocábulo política retoma, ó, quarto parágrafo. Então vamos ver aqui, ó, quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. O republicanismo projeta um ideal ambicioso. Deseja-se que a política compreendida tenha importância para as pessoas, que não deve tal, que a gente já leu isso aqui. Ademais, espera-se que a política não se resuma à disputa entre forças movidas por interesses egoísticos, mas se volte à busca coletiva do bem comum. Eu não achei que ele retomou, não, coesão referencial. Essa aqui eu vou deixar em branco, galera, porque pode ser que ele teria que analisar um pouco mais ali lendo o texto todo, mas eu acho que realmente não retoma. Olhei aqui a resposta, deu uma coladinha que eu fiquei com medo de errar na frente de vocês de novo, mas realmente está errado, beleza? Então vamos lá. Considerando o republicanismo previsto na Constituição Federal de 1988, conforme apresentado no texto, infere-se que a política deve espelhar o paradigma do mercado. Considerado o republicanismo previsto na Constituição, conforme apresentado no texto, infere-se que a política deve espelhar o paradigma do mercado? Acho que não. Eu acredito que não.
Essa palavra deve aqui, ela é perigosa, tá, galera? A gente explica isso também na nossa técnica de chute. É uma palavra muito perigosa. Ó, vocês estão prestando atenção? Essa aula tá ficando boa. Fica um pouco chato porque a gente tá fazendo questão ali, lendo o texto, mas tem que prestar atenção que vale muito a pena. Então essa palavra deve aqui, ó, ela geralmente indica que a questão está errada, porque tá impondo um dever. E é tudo muito subjetivo quando se fala de interpretação de texto. Então cuidado com essa palavra, toda vez que tiver tem que analisar melhor, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui a nossa técnica de chute, ó. Técnica de chute inteligente para concurso, tá aqui o nosso PDF. Então a gente abrindo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai ganhar esse... Tem aulas também, tá? Tem aulas explicando. Então, olha só. Então, aqui, ó, a gente vai explicar como chutar essas questões, como eu faço. Depois de uma análise de muitas e muitas questões, a gente criou aqui o nosso manual para poder chutar questões. Né? Aqui, ó, tem até um spoiler. Algumas palavras que indicam quando tá certo e quando tá errado, tá? Tem essas palavras aqui que muita gente usa, mas tem muito mais. Muita gente já sabe sobre isso aqui, ó. Muita gente já sabe, mas tem muito mais palavras, tá? Tem muito mais palavras. Tem mais de 50 palavras que indicam quando está certo ou está errado. E vamos continuando aqui. Infere-se do texto que o rompimento com o patrimonialismo é um atributo que se espera da República com R maiúsculo. Com R maiúsculo. Então deixa eu pesquisar aqui. Maiúsculo. Eu já tinha visto essa palavra aqui. Então vamos ver aqui, ó. Embora a nossa forma de governo seja a República e não a monarquia, falta a República com R maiúsculo. Então falta a República assim na prática, né? Ele quis dizer. Infere-se do texto que o rompimento com o patrimonialismo é um atributo que se espera da República com R maiúsculo. Acredito que sim. Ó, toda vez que falar infere-se do texto, você tem essa margem para poder interpretar um pouco. Quando ele falar de acordo com o texto, você não pode interpretar nada. Você tem que ver se está realmente escrito no texto. Essa dica aqui também é incrível. Então, eu vou chutar essa questão aqui. Talvez eu não faria na prova também. É uma questão difícil, tá? É uma questão difícil. Vamos ver. Ixi. Acertei, graças a Deus. Então vamos continuando aqui. Ó, falei e já apareceu. De acordo com o texto, agora tem que estar exatamente assim no texto do que está escrito aqui. Ó. Ainda há barreiras a serem superadas para se atingir o ideal republicano incluído na denominação dada ao Brasil em razão de sua forma de governo. Tá? Então ele está falando que ainda há barreiras. Ainda há barreiras? Vamos ver se tem escrito em algum lugar aqui. Ó. Não se afirma que essa seja a realidade política. Trata isso sim do ideal normativo a ser perseguido para a construção do Estado republicano, né? Então, o Estado republicano ele não está totalmente ativo na prática, vamos dizer assim, né? Isso a gente já pode confirmar. Mas nenhum lugar fala que há barreiras a serem superadas, né? Então, essa questão aqui, ó, vamos ver. Barreiras. Ó, no texto não tem a palavra barreiras. Simboliza ânsia central foi reforçada pelo povo. Deixa eu ver aqui, em detrimento da monarquia. Porém, entre a proclamação do princípio e a realidade há um abismo, né? Que ainda não fomos capazes de transpor abismos, barreiras, né? Então, realmente, aqui, depois que eu achei a palavra abismo, que tem até a ver com barreiras, eu vou colocar aqui como certo e acertamos a questão, porque estava escrito aqui, ó, a gente achou no texto aonde que estava falando sobre esse ponto que estava dizendo a questão, beleza? Estão gostando, galera? Então acho que tá bom, senão vai ficar muito longo. Deixa eu ver quantas questões faltam para acabar. Ó, ainda faltam muitas questões, mas é para vocês entenderem aí como é que funciona. A gente também tem o nosso resumo de português, tá? O nosso resumo de português que você pode só olhar o resumo. Deixa eu voltar aqui, ó. Você vem aqui no nosso curso da Câmara dos Deputados, você baixa. É só isso que você precisa, de um resumo e fazer questão, entendeu? Você baixa aqui o seu resumo, você lê ele uma vez só, depois você vai grifando ele. Como é que você grifa o resumo? Deixa eu mostrar pra vocês. Você pode ir grifando aqui, ó, você vai lendo o resumo. Você vai lendo o resumo e vai grifando aqui, ó. Vamos dizer que você não decorou essa parte aqui, você achou que é importante. Então você vai grifando as partes que você ainda não entendeu para você ler depois, beleza? Então dá para fazer isso. Ó, tem vários mapas mentais aqui, tem tudo que você precisa saber em apenas um documento, tá? Tudo que eu sei ali é por causa desses resumos aqui, então vale muito a pena também garantir. Então, te mostrei também a técnica de chute. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, que fiquei com vontade de fazer mais uma questão. Ó, a palavra relevante está empregada com o mesmo sentido de notório. Aqui já é outra prova, parece. Que é outro texto já, ó. Ah, então é outro texto, vou voltar. Depende da leitura do texto que o autor considera a persecução do republicanismo um ideal modesto. Então, depende do texto. Aqui você tem que interpretar, né? Tem que interpretar. Então, eu não vi nenhum lugar aqui dizendo que ele acha que é modesto. Inclusive, eu acho que ele acha difícil. É um ideal bem difícil de alcançar. Então, acertamos mais uma questão aí. No terceiro parágrafo do texto, o autor utiliza a primeira pessoa do plural. Então, beleza.
Ok, ó, já fizemos quase todas as questões. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado de como eu faço a prova de português. Então nem sempre precisa ler o texto todo. É claro que é ideal você ler, numa prova vale a pena você ler. Então a prova realmente vale a pena você ler, você não pode arriscar, mas você vê que não precisa ler o texto todo para responder muitas questões. Então se inscreve no canal, deixa o rapazão aí pra me ajudar, comenta aqui o que você achou e vamos junto, eu vou com você até o final, até você ser nomeado. Se inscreve no canal, eu vou fazer a prova da Câmara dos Deputados, então se inscreve aí pra ver se eu vou passar, vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer muitas questões, vou estudar um pouquinho aqui, então me acompanha, se inscreve para ver se eu vou passar ou não nesse concurso, beleza? Tamo junto e até a próxima.